E a mesma pessoa que me enviou a questão sobre os desigrejados e que eu respondi, acho que no sábado, aqui no meu canal, ela também me enviou essa seguinte questão aqui. Felipe, por favor, me diz o que um desigrejado pode fazer em relação à ceia do Senhor? Isso é algo que tem me incomodado. Na verdade, essa tem sido a única coisa que tem me feito ainda sentir a necessidade de ainda visitar igrejas. Como você lida com isso? Minha amiga, de tudo, por favor, não se torne uma pessoa anti-igreja, ok? Porque existem ainda igrejas que preservam a saúde do Evangelho de Cristo. Mas é claro que existem outras que definitivamente não. E numa igreja que seja boa, a gente vai. Se tiver que ser, a gente até visita, pro caso, de repente, de ir numa ceia. Mas se a igreja for ruim, a gente sai e ponto. Desde que você não se submeta a nenhuma tirania ou terrorismo gospel feito em nome de Deus, olha, já está de bom tamanho, viu? Mas veja só, eu também entendo a sua dificuldade de visualizar com clareza e simplicidade sobre esse tema da ceia, porque desde que o Evangelho de Cristo passou a ser institucionalizado, a partir do imperador Constantino, no século IV depois de Cristo, e então passou a funcionar como uma religião, a mentalidade religiosa, até no intuito de conferir importância e seriedade para a coisa, ela foi lá e transformou a ceia em sacramento, em liturgia, na Santa Ceia. Mas, Felipe, qual o problema disso? Ora, o problema é que, posto desta forma, e com o passar dos anos, acabou que o lugar e o rito em torno da ceia se tornaram maiores e mais importantes do que o seu verdadeiro propósito e real significado. E a maior prova dessa inversão sobre o sentido da ceia, onde o seu real significado passou a ser secundário em relação à necessidade de um tipo de rito e um lugar supostamente certo para ser realizado, é justamente o fato de que muitas pessoas simplesmente não conseguem se ver ou se pensar ceando sem que não seja naquele mesmo formato, naquele mesmo tipo de lugar e naquele mesmo contexto institucionalizado da religião. Mas olha, esse é o tipo de coisa que vai na contramão do próprio contexto da ceia inaugural, que é aquela descrita lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, onde o próprio Jesus nos convidou a fazer isto em memória dele. Aí eu pergunto, essa ceia aconteceu dentro de um templo em Jerusalém, por exemplo? Não, claro que não. A ceia com o Cristo e seus discípulos aconteceu dentro da casa de uma pessoa. Não sobre um altar que santifica o sacramento, não. Mas em um cenáculo, que na arquitetura de algumas casas daquela época consistia apenas num local, geralmente no segundo andar da casa, e que era destinado para refeições e para receber visitas. Simples assim. Hoje em dia, a religião estabeleceu que a ceia é um rito que deve acontecer ou no meio ou no final de um culto dentro do templo da igreja. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo indicava que, tanto na ceia com Jesus e seus discípulos, quanto aquilo que se adotou como prática entre os primeiros cristãos, era de que a solenidade da ceia, onde se trazia à memória o significado de Cristo e de nosso compromisso com ele, isso acontecia depois de uma refeição em grupo. Leia lá em 1 Coríntios 11 que você vai ver tudo isso lá. O pessoal se reunia, desfrutava de uma boa comunhão e fazia uma refeição. E depois disso fazia um momento de solenidade entre eles. Essa história de tomar a ceia depois de um culto com um suco de uva num copinho pequeno e um pedaço de pão pequenininho na outra mão, e sendo a liturgia necessariamente conduzida por um sacerdote, e isso dentro de uma igreja, isso tudo são formatações e condições criadas pós-imperador Constantino. Portanto, vamos nos ater ao que seja essencial, minha gente. E no que diz respeito à ceia, o que é o essencial? Ora, o essencial não é o local onde a ceia acontece, e muito menos o formato do rito. O essencial é o seu propósito e o seu significado. E qual é o significado? Fazer isso em memória de Cristo. E, nisto fazendo, como diz Paulo lá no versículo 26 do capítulo 11 de 1 Coríntios que eu mencionei aqui, nós estamos anunciando a morte de Cristo até que ele volte. E qual o propósito? É Paulo também que nos diz, lá no versículo 28 desse mesmo capítulo, examinar-se o homem a si mesmo. Sim, porque é um momento não só de rememoração daquilo que Cristo fez, como também um momento de revisão em relação a mim mesmo e a minha relação com a verdade eterna de Cristo.
Então, preservando-se o real propósito e o verdadeiro significado em torno do simbolismo da ceia, do pão e do vinho, minha gente, só vai se a coisa vai acontecer com apenas 2 pessoas, se vai ser com 3 pessoas, se vai ser dentro de uma igreja ou se vai ser lá numa praia, pelo amor de Deus, vocês não conseguem compreender que isso não vai fazer a menor diferença? Porque o formato e o local definitivamente não são maiores do que o significado e o propósito da ceia. No meu caso, por exemplo, eu me reúno com alguns amigos e amigas em torno do evangelho, geralmente aos domingos. Não todos, mas em boa parte deles. E como a gente se reúne pela manhã, o pessoal ainda sempre leva quitutes pra gente ir tomando um café da manhã, enquanto o pessoal vai trocando uma prosa. E de tempos em tempos, depois de um momento de conversa e de troca entre as pessoas ali, nós fazemos uma solenidade e realizamos esse ato simbólico da ceia. Cada um com um pedaço de pão, um pouco de vinho ou suco de uva, e nessa simplicidade nós buscamos manter vivo o real propósito e significado da ceia, onde a ênfase não está no local e muito menos no formato, mas no entendimento e na sinceridade do coração. Logo, minha amiga, se houver uma igreja que você até veja que ainda vale a pena visitar, então você vai lá, se for o caso. Mas caso você não visualize nenhuma, de tempos em tempos, realize esse momento de solenidade sincera com os seus filhos, com o seu marido, ou com uma amiga, ou um grupo de pessoas que seja. Porque é simples, é acessível, sobretudo para os sinceros de coração. Espero que possa ter ajudado. Paz e luz, meus amigos e amigas.